Graças a Deus, querido, boa noite, amém? Vamos dar continuidade à série de mensagens, né? O tema desse mês, abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, amém? Você que não está de posse da tua Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela. Fique de pé no seu lugar para a gente ler a palavra de Deus, em sinal de reverência não ao pastor Adriano, mas em sinal de reverência a Deus, que nós vamos ler a palavra dele, a palavra que ele vai liberar sobre nós nessa noite, amém? Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19: Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Amém? Pode se assentar, fique à vontade, mas eu peço que você não se distraia e concentre-se naquilo que Deus quer falar, quer tratar conosco nessa noite. Queridos, autoridade e poder, aqui o texto ele fala de autoridade e fala também sobre poder do inimigo, e Deus delega essa autoridade aos filhos dele, sendo que temos que entender que autoridade e poder, elas são coisas distintas, embora autoridade e poder caminhem sempre juntas. E na palavra de Deus, na Bíblia, a gente vai encontrar vários textos que declaram que temos essas duas coisas através de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, quando ele se entrega ali na cruz pela minha vida e a tua vida, ele simplesmente não estava somente garantindo a nossa salvação e nem inaugurando uma nova vida para mim e para você, e simplesmente também não estava nos remindo só de pecados e situações em que a gente poderia vencer aqui neste mundo se nós estivéssemos nele, mas ele nos delega essas duas coisas, autoridade e poder. E a gente pode dizer que a autoridade, ela está ligada, ela está relacionada com o governo. E nesse ano nós escolhemos esse tema, vivendo o reino de Deus, ou seja, reino de Deus, ele simboliza para a minha vida e para a tua vida governo de Deus. Então a autoridade, ela está ligada a governo, ok? Com a capacidade de dar ordens. Se nós estivermos ligados nesse governo, se nós estivermos ligados no reino de Deus, esse governo, ele nos dá a capacidade de dar ordens. Enquanto que o poder, ele está relacionado com o quê? O poder está relacionado com força e capacidade, e essa capacidade também foi Jesus que nos deu de quê? Capacidade de intervir nas situações. Esse é o meu chamado, esse é o teu chamado. Acima de qualquer outra coisa que Deus te chamou, te comissionou para fazer, mas nosso primeiro chamado, esse chamado que Deus nos deu como autoridade e poder, é de intervir em situações aqui nesta terra. Todos nós temos um chamado, todos nós temos na nossa vida, sobre a nossa vida, um plano de Deus, que ao seu tempo, Deus ele vai cumprir na nossa vida. Mas tenha certeza de uma coisa: esse chamado, esse plano que Deus tem na tua vida, com certeza absoluta, sem medo de errar, a gente pode dizer o seguinte: esse chamado, esse plano que Ele tem sobre a minha vida, sobre a tua vida, é para nós intervirmos nas situações que se passam aqui neste mundo. É o nosso verdadeiro papel como filhos de Deus, como cristãos. A Bíblia fala, eu acho que é o apóstolo Paulo que fala isso, que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quando Paulo ele coloca a natureza e que aguarda com grande expectativa,
é justamente essa manifestação, é justamente essa intervenção através da minha vida e da tua vida. Intervenção em quê? Intervenção, às vezes, na vida de muitas pessoas que precisam ouvir a palavra, que precisam de uma oração, que precisam de uma palavra de incentivo, de uma palavra revelada de Deus, a palavra rema, revelada de Deus para a vida dela. E quem vai ser esse agente? Quem vai intervir? Quem vai fazer? Quem vai manifestar isso? A própria Bíblia confirma: os filhos de Deus. O mundo aguarda, a natureza é o mundo que aguarda com grande expectativa a manifestação de Deus na tua vida. Através de quê? De autoridade e de poder para intervir em situações, para você mudar situações através dessa autoridade que Deus, Jesus já nos deu. E Ele conquistou essa autoridade para nós e esse poder através da cruz do Calvário. E por eles serem diferentes, serem coisas distintas, autoridade e poder, mas ambos caminharem juntos, né? Eles também operam de uma forma simultânea. Autoridade e poder. Autoridade e poder, simultaneamente. Não operam de forma separadas. E ao mencionar serpentes e escorpiões, conforme nós lemos nesse texto, Jesus está se referindo a quê? Ao poder de toda hoste maligna. E a gente tem que entender que toda hoste maligna está relacionado ao próprio diabo, aos principados, às potestades, aos demônios, ou seja, o reino das trevas, o exército das trevas. E precisamos estar conscientes de que, no nome de Jesus, nós temos autoridade sobre toda esta hoste maligna. Nós temos autoridade em cima do reino das trevas. Porque quando Jesus também morre ali na cruz do Calvário, Ele reivindicou isso para a minha vida e para a tua vida. Ou seja, não tem essa, eu vou até certo ponto em autoridade, eu vou até certo ponto em poder, porque tem coisas que eu acho que eu não consigo fazer, tem que ser o pastor fazendo, tem que ser um líder da igreja fazendo. Queridos, quando Jesus morreu ali na cruz, Ele conquistou toda a autoridade, e essa autoridade está sobre a tua vida. E a gente vai ver o porquê que as pessoas não usam esta autoridade. Porque alguns, por equívoco, creem que o Senhor deu essa autoridade, deu esse poder apenas aos apóstolos. Será que a igreja do Senhor Jesus hoje tem menos autoridade do que tinha a igreja no primeiro século? Será que a igreja de Jesus, será que a igreja hoje ela tem menos autoridade que tinha a igreja primitiva? Não, não tem. Por quê? Porque a autoridade é a mesma. A autoridade que exerciam naquele tempo é a mesma de hoje. O problema é o quê? É que a igreja atual não tem exercido essa autoridade. Acham que isso é privilégio para alguns, sendo que isso foi conquistado na cruz por Jesus, para todos nós. Essa autoridade, ela está sobre a tua vida. Alguns também acham que a autoridade sobre o diabo pertence a apenas poucos escolhidos, os quais deu um poder especial para essas pessoas. Isso também não é verdade. A autoridade pertence a todos os filhos de Deus. Porque quando Jesus morre ali na cruz, Ele não morre para um grupo seleto de pessoas. Ele não morreu somente para os apóstolos, nem para a igreja primitiva. Ele morreu para o mundo inteiro. E aquele que aceita Jesus, aquele que se encaixa nessa promessa, aquele que se encaixa nos desígnios, aquele que se encaixa, aquele que começa a viver o reino de Deus na sua vida,
Ele também tem essa autoridade disponível, porque todos nós fomos feitos filhos de Deus. Jesus morreu para o mundo inteiro. Então todos que aceitam esse sacrifício, que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, eles possuem essa autoridade sobre a sua vida. Alguns também, a gente recebe essa autoridade, né, conforme nós falamos aqui, quando nós nascemos de novo, aceitando a Jesus como Senhor. Porque quando a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, quando a gente começa a fazer a vontade desse Senhor, a gente herda o nome do Senhor Jesus Cristo. E o nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra diz que é um nome ultra, mega, poderoso, em que todo joelho vai ter que se dobrar diante desse nome. Então não é um nome qualquer, e nós podemos usar esse nome de Jesus em oração contra o inimigo. Nós podemos usar a autoridade deste nome para intervir em situações. Nós podemos usar a autoridade do nome de Jesus para mudar vidas, para mudar situações na nossa vida, enfim, para tudo aquilo que a gente precisa como filhos de Deus, de passagem sobre essa terra, porque a nossa pátria não é nessa terra, a gente está aqui de passagem, mas tem um reino de Deus nos esperando, e nós podemos usar esse nome poderoso, que um dia todo joelho vai se dobrar, quer queira ou quer não, todo joelho se dobrará perante ao nome do Senhor Jesus. O diabo não quer que os crentes compreendam a autoridade que tem. Por que que ele não quer que muitos não compreendam essa autoridade? Porque dessa forma, o diabo ele pode continuar a fazer o quê? A dominá-los. Alguns têm tanta ignorância sobre exercer autoridade, né, que enfrentando os tormentos provocados por demônios, chegam a atribuir tais situações a Deus, chegam ao cúmulo de dizer: ah não, eu estou passando por isso, está acontecendo isso na minha vida, porque essa é a vontade de Deus. Muitos também enfrentam pressões malignas e até mesmo se afastam da igreja, da comunhão da igreja, e pensam que isso também é a vontade de Deus. Acham que estão tendo um discernimento espiritual, que foi Deus que deu isso para eles, sobre o que fazer com as suas vidas. Esqueceram que um dia entregaram sua vida para Jesus, e esse foi até um dos temas que a gente tratou hoje lá na escola dominical com os jovens. Muitas pessoas não entenderam ou continuam não entendendo um processo de conversão na sua vida. Acham que pode fazer o que quiser da sua vida. Acham que podem cometer todas as coisas que as outras pessoas cometem. Por quê? Porque se enquadram nisso daqui, se enquadram nessa cegueira que o inimigo colocou. Porque a palavra também diz que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos homens. E não entendem, continuam não entendendo um processo de conversão. E nós discutimos hoje lá com jovens que conversão é o quê? Conversão, na palavra português, é convergir de um estado para outro. E espiritualmente falando, o que é uma conversão? É você mudar um caminho que você estava seguindo e começar a pegar um caminho que Deus escolheu para você. Então não é você que controla a tua vida. A partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, o controle da tua vida tem que estar na mão dele. Não é o que você quer fazer, não é o que você acha que você tem que fazer, mas é o que Deus quer que você faça, mas é o que Deus quer que você fale, mas é o que Deus quer como você se comporta, mas é o que Deus quer como você dá testemunho lá fora.
Conversão é isso. É entregar o controle da tua vida na mão de Deus, e Ele vai fazer aquilo que Ele quiser fazer, não aquilo que você acha que deve fazer, não aquilo que você acha certo ou errado, mas é o que Deus acha, é o que Deus pensa, porque Ele tem cuidado de nós. Ah, pastor, mas você não conhece a minha vida, eu passo por tantos problemas, mas todos os problemas que a gente passa, melhor é estar com Deus e Ele controlando a nossa vida, do que a gente estar sem Ele e passando muitas das vezes aquilo que a gente passa, ou procura também para passar, porque muitos procuram. Já diz o ditado popular: quem procura, acha. Por que você não procura a Deus? Por que você não procura as coisas de Deus? E você vai achar também. A palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Enquanto você estiver buscando as outras coisas e buscando Deus de qualquer maneira, querido, Ele não tem o controle da tua vida. Ele não vai poder fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Por quê? Porque o controle ainda está na tua mão. É você que está controlando, não Ele. Em seu livro A Autoridade do Crente, pastor Kenneth Hagin, ele diz o seguinte: a autoridade nos pertence, quer tenhamos consciência disto ou não. Mas o simples fato de saber a respeito não é o suficiente. Então não basta também saber sobre autoridade. É o conhecimento transformado em ação que traz resultados. É uma tragédia que alguns crentes possam viver toda uma vida e nunca se conscientizarem do que lhes pertence. Alguma vez você já parou para pensar que a salvação pertence ao pecador? Jesus já comprou a salvação do pior pecador, do mesmo modo que Ele fez por você. E por esta razão é que Ele nos mandou falar das boas novas, ir dizer aos pecadores que eles estão reconciliados com Deus. O pecador não sabe o que lhe pertence, portanto, não pode usufruir os benefícios de Deus. Do mesmo modo, se os crentes não sabem o que lhes pertence, de nada poderão usufruir. No texto base dessa mensagem, a palavra de Deus diz que temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Esses são espíritos malignos. Quando Jesus se referiu a serpentes e escorpiões, são os espíritos malignos que querem nos contaminar com um veneno de uma coisa chamada mentira e nos manter debaixo do poder do diabo. Alguns crentes pensam que o diabo é o todo-poderoso. E muitos crentes têm medo do diabo. E ficam muitas vezes pedindo a Deus um lugar que eles possam se esconder dele. Saiba, entretanto, querido, que você foi chamado, como diz na palavra, a gente vai ler daqui a pouco, para pisar na cabeça do diabo. Porque aquele que te delega autoridade, aquele que te delegou essa autoridade, o próprio Jesus, ele fez isso na cruz do Calvário. E você tem esse poder para fazer também. Coloca aí para mim a primeira referência, lá em Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles, o que diz a palavra ali? Deles triunfou em si mesmo. Jesus fez isso na cruz, com os demônios, com o próprio diabo. E nós exercemos autoridade a partir dessa nossa posição em Cristo Jesus. A Bíblia diz que, tendo Jesus ressuscitado, ele recebeu uma posição de autoridade sobre todas as coisas. Coloca para mim a de Efésios 1, 20 e 21. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. 21.
acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Veja que nesse texto Jesus está muito acima, não é um pouquinho não, não é apenas um pouquinho, Jesus está muito acima de todos os demônios e de qualquer outro poder que existe. Alguns crentes podem pensar, bom, isso é com Jesus, não comigo. Eu sou tão fraco, eu me sinto tão impotente, eu não consigo nem vencer as minhas lutas, as batalhas que se apresentam na minha frente. Então eu preciso que Jesus vença o diabo para mim. Querido, Jesus já venceu o diabo. Quem é que vai vencer agora? Quem é que Jesus deu a autoridade e o poder para vencer? Vira para o teu irmão, fala assim para ele: é você, querido. É você. Jesus já venceu. E Ele deu essa autoridade, esse poder para quem? Para você vencer. Para você vencer as tentações, para você vencer as armadilhas, para você vencer as artimanhas, para você vencer as batalhas que se apresentam. Você tem esse poder para vencer. Não se coloque como um fraco, como um contadinho. Ah, eu não consigo. Ah, isso não é para mim. Vou meter o pé, vou pular fora, não aguento. Você tem autoridade. Só falta exercer essa autoridade, querido. Então Jesus está acima de qualquer coisa. E essa autoridade de Jesus está também acima. Porém, preste atenção no que os próximos versículos estão dizendo sobre a nossa posição em Cristo. Avança para o 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Logo, você está incluído nesse todos aqui. Você está incluído. Ou seja, o poder e a autoridade de Jesus foram transferidos para quem? Para a igreja. E quem é a igreja? Bate no teu peito e fala: eu. Quem é a igreja? Eu. Jesus sujeitou todas essas coisas debaixo dos seus pés. Nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. Nós somos os pés de Cristo nessa terra. Somos o complemento de Cristo nessa terra. Isso significa o quê? Que Ele exerce a sua autoridade na terra através da igreja. Quem é a igreja? Então Ele exerce a autoridade através da tua vida. E você tem autoridade no nome dEle, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Então não tem essa: eu sou o coitadinho, tudo acontece comigo, tudo dá errado para mim, eu não consigo fazer nada, eu não consigo resistir, eu não consigo batalhar, eu não consigo me colocar com autoridade, com poder. Para com isso. Você tem autoridade, só não está exercendo essa autoridade. É por isso que você tem perdido as batalhas, é por isso que você tem perdido as tuas lutas. É por isso que o inimigo se apresenta diante de você com várias coisas, com várias propostas, com várias sugestões, e você enxerga aquilo maior do que o tamanho do Deus que você serve, porque você não tem usado essa autoridade. Agora, com tudo isso, mesmo nós estamos aqui, daquele que cumpre tudo em todos, ou seja, nós estamos aqui nesse versículo. Com tudo isso, mesmo revendo a nossa posição em Cristo, é preciso entender o seguinte: que o uso da nossa autoridade, que essa autoridade que foi delegada por Jesus, depende de pelo menos 3 coisas básicas. Vai depender de 3 coisas básicas na tua vida. Primeiro princípio: a autoridade delegada. Por exemplo, um policial de trânsito, ele não tem poder físico para parar um carro ou um caminhão. Tem? Não tem. Poder físico não. Mas quando ele está lá diante do sinal, e às vezes o sinal está até aberto, mas se o guarda fizer assim com a mão e der, acho que um silvo, no apito, o que o carro tem que fazer? O carro, o caminhão,
o que tiver, tem que parar. Mas fisicamente, ele poderia parar um carro, um caminhão, fisicamente? Não daria. Mas por que os carros param? Porque esses guardas de trânsito, esses policiais de trânsito estão investidos de quê? De autoridade. E atrás dessa autoridade está o poder de quem? Do governo. O governo é que serve. Então, se alguém tentar desrespeitar essa autoridade, vai enfrentar o quem? O poder do Estado. E isso resultará em quê? Numa multa. Quem desrespeita leis de trânsito, quem não para, guarda mandou parar, não parou, avançou o sinal, furou, pode tomar uma multa. E em casos mais graves, se não respeita, se desacata essa autoridade, a pessoa vai o quê? Presa. Ela vai presa. O que os motoristas respeitam é o quê? É a autoridade do governo representada em quem? No guarda. No reino do Espírito, agimos da mesma forma. Por quê? Nós temos autoridade delegada através de Jesus. E atrás dessa autoridade delegada está o poder de quem? Do nome de Jesus. E em nossa própria força, a gente não poderia enfrentar o menor dos demônios. Na nossa própria força, a gente não consegue enfrentar. Na nossa própria força, a gente às vezes não consegue nem se levantar da cama para ir trabalhar. Não é verdade? Na nossa própria força, a gente não consegue muita coisa, não. A gente não consegue. Mas nós fazemos na autoridade e na força de quem? Do Senhor. Paulo disse aos crentes em Efésio para se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder. Está lá em Efésios 6,19. Isso significa o quê? Que se você está em Cristo, deve se posicionar contra toda e qualquer ação do diabo na tua vida e dizer o seguinte: sai da minha frente agora. E queridos, ele pode rugir, ele pode fazer barulho, ele pode, como a Bíblia fala, rugir como leão, mas você tem autoridade contra todo o poder do inimigo. Use essa autoridade, dê uma palavra de ordem ao diabo. E em nome de Jesus, como acontece lá com o guarda de trânsito, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que parar. Mas por quê? Pela tua força? Pelo quem você é? Pelo cargo que você tem na igreja? Não. Ele vai ter que parar, porque a autoridade de Jesus está sobre a tua vida. E se ele não parar, ele vai comprar um barulho, vai comprar um problema contra quem? Contra o governo, com o reino de Deus que você está inserido. Então não tem essa, meu irmão. Ele vai ter que parar, ele vai ter que recuar, porque você é representante legal do reino de Deus aqui nessa terra. Quando o servo de Deus ele tem essa autoridade do próprio Jesus contra as obras do reino das trevas, os demônios não têm alternativa. Eles têm que obedecer. Eles têm que parar. E se não parar, querido, eles vão ser atingidos pelo exército do reino de Deus. Aí é briga de cachorro grande. Aí você sai de cena e entram os anjos de Deus, os arcanjos de Deus, os anjos de batalha de Deus. Porque a briga ela se tornou em outra esfera. Aí os anjos, continuam orando aqui, mas dá licença, porque quem vai agir agora é a gente. Ele não parou, ele não quis parar, então agora o negócio vai ficar estreito para ele. Mas você tem essa autoridade sobre a tua vida, para você usar. O segundo princípio é o seguinte: a gente tem que ter vestes de autoridade. A gente tem que se vestir de autoridade. As vestes indicam autoridade. Mesmo exemplo do guarda de trânsito. Quando ele está de serviço, ele precisa de quê? De um uniforme. Para ele ser o quê? Identificado. Mas sem o uniforme, ninguém respeita ele como autoridade. Coloca um guarda de trânsito à paisana com uma roupa comum, as pessoas não vão conseguir identificar. E simplesmente vão passar. Não vão respeitar nada.
Caso ele se ponha à frente de um carro em movimento, ordenando ao motorista que pare, se ele não tiver de uniforme, querido, se ele não tiver uniformizado, caracterizado, ele pode até correr o risco de ser atropelado. E de modo semelhante, o sinal da nossa autoridade é o quê? É o revestimento com o Espírito Santo. O revestimento com o Espírito Santo é o nosso uniforme, é a nossa roupa que nos diferencia, que nos caracteriza como filhos de Deus. E simplesmente não é só autoridade, mas nós estamos sendo revestidos pelo Espírito Santo. Então temos a mais alta autoridade do universo. Todo crente nascido de novo, ele já possui o Espírito Santo habitando dentro de si. E após a ressurreição, o Senhor veio aos seus discípulos. Note como isso é importante. Ele soprou sobre eles e disse-lhes o seguinte: que aquele sopro era o Espírito Santo. Apesar de terem recebido o Espírito Santo, eles ainda estavam o quê? Sem poder. Pois não haviam sido revestidos com esse uniforme espiritual, com essas vestes de autoridade espiritual. Aí o que o Senhor Jesus fez? Ele ordenou que eles esperassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de quê? De poder. E esse mesmo poder, ele está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por quê? Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E o Espírito Santo, ele faz esse revestimento na minha vida e na tua vida. Nós começamos a exercer autoridade, nós buscamos esse revestimento, e o Espírito Santo habita dentro de nós, nós somos morada do Espírito Santo, e ele vem com esse revestimento, ele vem com essas vestes de autoridade. Ou seja, não basta você ser filho de Deus e receber a autoridade delegada por Jesus, não basta simplesmente isso, somente isso. Você precisa ser revestido com poder para que o inimigo respeite você. A partir do momento que você vai se revestindo, querido, ele vai te respeitando cada vez mais. Coisas que ele usava até mesmo contra você, ofertas que ele às vezes trazia para você, a partir desse momento, quando você está buscando esse revestimento na tua vida, ele já não pode usar mais essas coisas, porque ele sabe que isso não vai fazer mais efeito sobre a tua vida está na mão de Deus, e você está buscando esse revestimento através do Espírito Santo, então isso já não vai ter mais valia para você, isso já não vai ter mais efeito sobre a tua vida, você já não vai sentir mais gosto de fazer o que você fazia antes. Por quê? Porque o revestimento está vindo sobre a tua vida através do Espírito Santo, e o inimigo ele passa a te respeitar. É um revestimento invisível aos olhos naturais, mas visível, muito visível no mundo espiritual, aonde acontecem as batalhas. Os homens não enxergam, não veem essas vestes, mas no mundo espiritual, onde acontecem as batalhas, os demônios eles olham, eles te identificam. Olha, é melhor a gente não tentar contra aquele ali não, porque ele está com vestes de autoridade, ele está buscando revestimento na vida dele. Então, meu irmão, vamos tentar outra pessoa, porque aquele ali a gente não vai conseguir, e ele desiste de você. Todas as potestades têm conhecimento dele, por isso grande é o temor que vem sobre as hostes do diabo, pois sabem que o poder de Deus em nós pode destruir todas as obras dele, pode destruir todas as intenções dele contra outras pessoas. Então, meu irmão, nunca despreze o seu uniforme espiritual, nunca despreze o revestimento com o Espírito Santo, através do Espírito Santo. A própria palavra de Deus, ela confirma isso e diz: não extingais o Espírito Santo, ou seja, não torne o Espírito Santo extinto na tua vida. Pelo contrário, busque, tenha, desenvolva intimidade com o Espírito Santo.
Busque esse revestimento todos os dias da tua vida, pois ele representa a autoridade de Deus sobre você. E para a gente terminar, o terceiro princípio que nós temos que ter é sobre o armamento espiritual. Novamente o exemplo do policial de trânsito. Esse policial, ele possui uma arma. Alguns guardas de trânsito carregam armas. Mesmo delegado de autoridade e uniformizado, ele carrega uma arma. Será que algum motorista ousaria desafiar a autoridade desse guarda de trânsito? É provável que sim, principalmente quem? Os criminosos. Muitos desafiam, os criminosos desafiam autoridades. Por isso, ele precisa estar o quê? Armado. A arma do policial é usada para reforçar o quê? A autoridade dele. E do mesmo modo nós podemos passar por situações em que, apesar de exercitarmos a nossa autoridade, apesar de estarmos buscando esse revestimento, ou seja, as vestes de autoridade, o inimigo ainda insiste em nos resistir. E nesse caso específico, nessa situação, o que a gente tem que fazer? Só resta uma opção para a gente: fazer uso da nossa arma. Mas que arma é essa? É uma pistola? É uma AK-47? Não. A nossa arma, a arma dos filhos de Deus, é a própria palavra de Deus. Amém? Quando nós liberamos a palavra de Deus com fé, quando nós liberamos a palavra de Deus com ousadia, quando nós liberamos a palavra de Deus sobre a nossa própria vida, e às vezes na vida de outras pessoas que precisam, queridos, tenha certeza de uma coisa: os demônios são atingidos do mesmo modo que uma bala pode atingir um ser humano. A palavra de Deus liberada com ousadia, com fé, com intrepidez. A palavra de Deus liberada, seguindo uma direção de Deus, ela atinge os demônios como se fosse um tiro de fuzil. É poderosíssima a palavra de Deus. Talvez você esteja pensando: bom, eu já tenho uma Bíblia, mas ter uma Bíblia apenas não resolve. Por quê? A Bíblia não é uma arma para ser usada com a mão, como se fosse uma arma qualquer. A gente usa a arma com a mão, mas a palavra de Deus, a nossa arma, ela é muito eficaz quando manuseada, sabe com o quê? Com a boca. São as palavras que você libera. É aquilo que Deus gera no teu coração e você libera, que você profetiza. E eu não estou falando de profetada aqui não, eu estou falando de profecia vinda da parte de Deus. Palavra revelada e palavra profetizada pela tua boca. E quantas pessoas têm abrido a sua boca só para falar besteira, só para falar da vida dos outros, só para falar mal dos outros, só para maldizer outras pessoas. Você tem uma arma, que é a palavra de Deus, e você tem que saber manusear essa arma. E essa arma é manuseada de que forma? Abrindo a tua boca para abençoar outras pessoas, abrindo a tua boca para pregar a palavra de Deus, abrindo a tua boca para orar por pessoas, pedindo a libertação de Deus, a cura de Deus. É assim que você usa essa arma, e não do jeito que muitas pessoas têm usado, às vezes para falar coisas que Deus nem mandou falar, mas a pessoa abre o bocão para falar, e aquilo ali, em vez de trazer edificação para a vida da pessoa, traz a destruição, traz a ruína. Não tem esse negócio de porque eu acho que foi Deus que falou comigo. Querido,
Não tem que achar, você tem que ter certeza antes de abrir a tua boca. Você tem que ser direcionado por Deus. Você tem que usar essa autoridade que Deus te deu. Você tem que estar revestido do poder do Espírito Santo. E você tem que abrir a tua boca como se fosse uma arma assim, para dar um tiro no inferno, para dar um tiro no exército das trevas, como se você estivesse numa batalha e estivesse ali na artilharia. Você vai mirar a artilharia todinha em cima do reino das trevas, em cima do exército do inimigo. E a artilharia, a munição dessa artilharia vai ser, sabe o quê? A tua boca profetizando, orando e falando aquilo que Deus mandou você falar. Mas para pessoas fazer isso, ela tem que estar debaixo de quem? Da autoridade de Jesus. Devemos aprender a usar essas armas. Em 2 Coríntios 10:4 diz: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição ou demolição de fortalezas. Você sabe que armas são essas? É a palavra de Deus. É a tua boca sendo usada por Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Em Mateus 4, Jesus nos dá um exemplo de como se deve usar a palavra de Deus. Contra quem? Contra o próprio diabo. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto por 40 dias. E esteve ali jejuando e orando. E ao final, o que aconteceu? O diabo veio tentá-lo. E o que Jesus fez? Jesus, ele usou a palavra, dizendo: está escrito. Jesus apenas citou a palavra de Deus. Está escrito. O diabo então deixou, dizendo: ok, Jesus, por enquanto você está vencendo. Aí eu pergunto para você: ele desistiu? Não. Ele voltou quantas vezes? Mais 2 vezes. E a cada vez que o diabo voltou, Jesus disse o quê? Está escrito. Ele fez confissão da palavra de Deus. Muitas das vezes falta isso na nossa vida, nós confessarmos a palavra de Deus. Muitas das vezes não precisamos buscar orações, sensacionais, orações cinematográficas, nem usar termos, rebuscados do português, mas simplesmente fazer o quê? Fazer como Jesus fez, confessar a palavra de Deus. O diabo, ele não desiste facilmente. Todavia, devemos atacá-lo com a mesma arma que Jesus usou. Que arma foi essa? A palavra de Deus. Porque Jesus sabia o poder da palavra falada, tanto para atacar, como para se defender. E observe bem a atitude de Jesus diante da persistência do inimigo. Ele não disse: parece que isso não funciona, eu confesso a palavra, o diabo se vai, mas depois ele torna a voltar. Jesus não falou: preciso buscar uma outra estratégia. Jesus não desistiu, porque o diabo insistiu com as tentações. E tampouco Jesus não voltou para o deserto para jejuar novamente, julgando que talvez ele não tivesse em condições espirituais para enfrentar o diabo. Mas o que Jesus fez? Ele permaneceu firme, apenas fazendo o quê? Confessando a palavra de Deus. Está escrito. Em Apocalipse 12:11, lemos o seguinte: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Meu irmão, você não pode derrotar
os demônios, os inimigos com a sua própria força. Você precisa da palavra de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus é a verdade. E a palavra confirma a própria palavra dizendo o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é o que você vê, não é o que você sente. A verdade é o que a palavra de Deus diz. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta nada, mesmo assim, confesse a palavra de Deus de todo o seu coração, porque a confissão da palavra de Deus, ela vai gerar fé em você, e esta, por sua vez, produzirá a realidade daquilo que a palavra de Deus diz. Daquilo que o próprio Deus diz. Note que naquele versículo que nós lemos, Jesus deu todo o desfecho da história, ou seja, ele já venceu o diabo. De quem é a guerra agora contra o diabo? É minha e a sua. E nós temos ainda uma promessa. Jesus, ele venceu o inimigo, nos mostrou como venceu, nos deu essa autoridade que ele usou, nos deu esse poder que ele também usou. Ainda tem outra promessa de Deus: em todas as nossas lutas, em todas as batalhas que nós entramos, a palavra de Deus diz o seguinte: nós já somos mais do que vencedores. Concluindo, se as pessoas quiserem viver em pecado, elas podem viver em pecado, porque tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Se quiserem ser livres, elas podem ser livres. Mas enquanto elas mesmas não quiserem ser livres, Jesus não vai libertá-las. Porque Deus respeita isso. Deus, ele respeita as nossas escolhas. Deus não é dotado de sentimentos como eu e como você. A gente não pode afirmar isso de Deus, mas a gente pode fazer uma conjectura que quando isso acontece, Deus deve ficar muito triste. Deus deve ficar muito triste quando nós escolhemos o lado errado, quando nós fazemos nossas escolhas baseadas nas nossas emoções ou naquilo que a gente acha certo. Quando a gente escolhe isso em detrimento à vontade de Deus, Deus deve ficar muito decepcionado. Apesar que a gente sabe que não, porque ele não é dotado de sentimento, mas eu só estou fazendo uma conjectura aqui para a gente entender. Deus deve ficar muito triste, muito decepcionado. Contudo, mesmo as pessoas escolhendo, mesmo as pessoas querendo ou não ser libertas, mesmo as pessoas querendo ou não ter essa autoridade, você deve continuar orando e intercedendo por essas pessoas. Mas não vai poder decidir por elas, porque são elas que têm que decidir. Deus vai tocar através da palavra, e em muitos casos Deus vai até mostrar o que está de errado na vida dessa pessoa. Mas se a pessoa não quiser, ninguém vai poder fazer nada por ela, a não ser ela mesma. Porém, saiba de uma coisa: você que é filho de Deus, você que aceitou Jesus na sua vida, você já é livre. E não precisa ficar debaixo do controle de nenhum demônio ou estar oprimido em sua mente, com medo, se sentindo fraco e impotente diante das dificuldades espirituais. Você está em Cristo Jesus e já tem poder e autoridade suficiente para vencer todas as coisas na tua vida. Amém, querido? Que Deus te abençoe nessa noite. A minha oração a Deus
é que você saia daqui nessa noite pensando sobre isso e pensando se você está usando essa autoridade. A minha oração nessa noite é que você saia daqui refletindo em que você tem todos esses benefícios estando com Deus. E porque muitas das vezes você escolhe outras coisas na tua vida. A minha oração nessa noite é que, se isso está acontecendo, Deus está te dando mais uma oportunidade para você voltar e rever prioridades na tua vida. A minha oração nessa noite é que dê tempo de acontecer isso, porque você não sabe quanto tempo você vai viver. Você não sabe o dia de amanhã. E nós não podemos afirmar se vai ter outra oportunidade como essa. É a minha oração nessa noite para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.